Olá, boa noite. Vamos realizar agora o estudo do Evangelho, né? Nessa quinta-feira, dia 15/9, às 7h30 da noite, a gente inicia. Eu peço desculpas que eu estou aqui na rua, estou dentro do carro, mas eu dei uma paradinha aqui para poder fazer esse momento do Evangelho com vocês, né? Então, antes da gente estar iniciando o nosso Evangelho, só colocar aqui no mudo para não fazer nenhum barulho. Vamos fazer uma prece, né? Vamos elevar o nosso pensamento, buscando nos ligar ao nosso anjo guardião, a esse espírito amigo que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos guiando, nos socorrendo e nos impulsionando ao progresso, à prática do bem, à vivência do amor. Junto a esse nosso irmão, nós buscamos elevar ainda mais o nosso pensamento, a nossa vibração, para que possamos sintonizar com o nosso Mestre Jesus, Ele que está sempre ao nosso lado, também alimentando a nossa alma com o seu Evangelho, e agradecemos a Ele, pedindo que nos fortaleça para que possamos vivenciar o amor, o perdão, a fé, a caridade. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Então, para a gente falar um pouquinho do Evangelho de hoje, né, é sobre o capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, essa foi uma frase que Jesus disse quando ele foi interrogado por um mestre, né, doutor da lei judaico, né, o Nicodemos, né? O Nicodemos, ele ouvia falar sobre Jesus, né? Sobre os ensinamentos de Jesus, sobre tudo que ele fazia, e Nicodemos foi buscar Jesus, né, na calada da noite, né? Certamente ele não queria ser reconhecido, né? Então ele procurou à noite, né, se encontrar com Jesus, e adentrando, né, o local onde Jesus estava com alguns de seus apóstolos, ele começou a fazer algumas perguntas para Jesus, né? E ele, nessas perguntas, Nicodemos, ele falou, né, mas mestre, como é possível, né, adquirir a vida eterna? E Jesus falou, Nicodemos, em verdade te digo, que para adentrar o reino de Deus é necessário nascer de novo, né? Ninguém pode entrar ao reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, ele pensou, né? E ele entendeu o sentido de nascer de novo na carne, né? Mas ele não entendia muito bem o processo, porque na cabeça dele ele talvez não tivesse ainda o conhecimento do espírito reencarnar, né? Renascer através de uma reencarnação. Então Nicodemos, ele perguntou para Jesus, né? Mas mestre, como é possível uma pessoa idosa, né, adentrar novamente no ventre da sua própria mãe, né? Então ele entendeu que era para renascer em carne, mas ele não entendeu o processo, né? E Jesus falou, né, que o que é do espírito é espírito, o que é água, né? Ele deu uma explicação que não foi possível que Nicodemos concebesse, né, a reencarnação naquele momento, né? E ainda Jesus falou, se você que é um doutor da lei, né, não entende as coisas relativas à matéria, né, a vida no planeta, quanto mais você vai conseguir entender coisas relativas ao plano espiritual, né? Então Jesus ali deu o seu ensinamento com relação ao nascer de novo, né? A reencarnação que a doutrina espírita vem a nos explicar, né? Que era isso que Jesus queria dizer com aquele ensinamento que ele passou para Nicodemos naquele momento, né?
E, e esse ensinamento da reencarnação, né, essa necessidade da reencarnação para que realmente nós possamos adentrar o reino de Deus, né, ela foi compreendida num primeiro momento, né, dentro do meio cristão, né, não por todos os cristãos, né, mas no começo, né, no início da propagação do cristianismo, a ideia da reencarnação ela era aceita e concebida, né? Entretanto, no decorrer dos anos, né, dos séculos, vamos dizer assim, surgiu-se aí alguns movimentos contrários, né? E quando da oficialização, né, da religião cristã pelo Império Romano, em um determinado momento foi-se feito, né, aquele concílio, né? Em um dos concílios foi-se decretada que a reencarnação era uma heresia, né? E a partir desse momento, se não me engano foi século V, né? A partir desse momento, então, a reencarnação saiu aí da base da doutrina cristã oficial, que era a religião do Império Romano, e acabou se virando uma heresia, né? Entretanto, se passou aí, né, mais de 1.500 anos, né, praticamente 1.500 anos, para que, através da doutrina espírita, né, a reencarnação pudesse ser novamente compreendida dentro do meio cristão, né? Então, a doutrina espírita vem nos trazer novamente essa verdade da reencarnação, né, para que nós possamos compreender, né, até mesmo o sentido do porquê a gente está aqui, né, quais são as dificuldades que a gente vem passando, né, o porquê a gente vem passando diversas dificuldades, né, e o porquê, né, e o para que a gente reencarna, né. Em suma, assim, Deus, quando nos cria espíritos, né, ele nos cria espíritos simples e ignorantes, né? Espíritos muito simplórios, né? Não, sem nenhum conhecimento adquirido, sem nenhuma emotividade desenvolvida, né? Então nós temos que caminhar, né, espiritualmente, adquirindo conhecimento e nos desenvolvendo intelectualmente e também emocionalmente, né? Para que nós saiamos desse estado de simplicidade e de ignorância para um estado de perfeição, né? Quer dizer, conhecimento de todas as coisas e um sentimento depurado, né? Um espírito depurado, um espírito perfeito. E não é de um momento para o outro que a gente consegue sair da simplicidade para a perfeição, né? Imaginemos aí, tentemos imaginar, né, que uma criança nasce, um bebê, né, nasce, e ela vai viver aí, essa pessoa vai viver 60, 70, 80 anos, e é possível que nós alcancemos esse estado de perfeição em uma única existência? Não, né? Porque a gente não vai conseguir adquirir todo o conhecimento numa única existência. Imaginemos que nós nasçamos, começamos a ir para a escola, né? Aprendemos a escrever, a ler, a fazer algumas contas, e depois eu vou para o colegial e depois eu decido fazer uma faculdade de engenharia mecânica, né? Então eu vou estudar engenharia mecânica, depois eu quero me especializar em engenharia da qualidade, né? Então vou fazer uma especialização, vou virar um especialista naquele segmento de conhecimento, né? Mas eu não tenho o total conhecimento em outros ramos da engenharia, não tenho conhecimento apurado em medicina, em línguas, né? Então, assim, eu não sou um espírito perfeito, né? E Jesus nos falou, ele nos deu essa meta, né? Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, né? Como que a gente conseguiria atingir essa meta numa única existência, né? Seria algo inconcebível, né? Jesus estaria nos dando uma meta inalcançável, né? Se nós tivéssemos que realizar esse progresso, essa perfeição em uma única existência, né? Então, nos é colocada aí a condição da reencarnação, aonde em cada existência
eu vou passar, né, em cada existência corpórea, né, eu vou passar por experiências que vão me dar uma base de conhecimento, né, e naquela base de conhecimento eu vou progredindo, né, eu vou evoluindo, vou adquirindo conhecimentos e vou me exercitando, né, emocionalmente, sentimentalmente, e vou me depurando, né. Em algumas existências a gente progride mais, outras nem tanto, né? Algumas existências a gente acaba cometendo algumas falhas, alguns equívocos, né? E quando a gente acaba cometendo falhas, equívocos, né? Que antigamente a gente ouve ainda que são os pecados, né? Parece que os pecados são um mal mortal, né? Um mal que nos levará para o inferno, aonde a gente vai ficar sofrendo eternamente, né? Essa é a doutrina que vinha sendo, né, colocada para a humanidade, né, no meio cristão até muito pouco tempo atrás, né? Que se você cometesse algum erro, alguma falha na sua vida, você estaria cometendo um pecado e você não teria mais meios de remissão, né? Você iria morrer ou você iria para o céu, gozar do paraíso, né? Das beatitudes do paraíso, ou então você iria para o inferno sofrer eternamente, né? E aí depois houve uma evolução dentro do meio religioso, né? E se criou aí um outro estágio que seria o limbo, né? O purgatório, o limbo, né? Então, assim, é uma ideia que não faz muito sentido, né? Imagina que Deus, né? Que é a perfeição, né? Ele é a inteligência suprema, né? Ele cria um espírito, né? Um filho, né? Dele. E aquele filho comete um erro e vai sofrer eternamente sem ter condições de reparar o seu erro, né? Acaba sendo, isso dá uma ideia de um Deus punitivo e vingador, né? E Jesus veio nos falar que Deus é nosso Pai, né? É um Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Então, a reencarnação acaba sendo também um processo que que a gente passa para que a gente possa justamente corrigir os erros que a gente acabou praticando no passado, né? Numa outra existência, entendeu? Então, vamos supor aí que eu nasci numa família e por algum motivo eu briguei com a minha mãe, né? Tive uma discussão com ela e a gente acabou se separando e eu não dei oportunidade de ela me perdoar, nem de eu perdoá-la, né? O que acontece? Criou-se aí um embaraço, né? De relacionamento entre eu e a minha mãe, né? É obviamente que a gente está vivendo essa vida, né, dentro desse corpo material, esse corpo orgânico, e esse corpo ele tem uma vitalidade, né? Ele tem um período de duração, né? Que a gente vai conseguir utilizar esse organismo. Vai chegar um momento em que esse organismo vai começar a ficar cada vez mais desgastado, né? Vai perdendo a sua vitalidade até o momento que ele para de funcionar, né? E nesse momento é o momento da morte do corpo físico. Só que eu como espírito que sou, né? Criado por Deus Espírito, eu vou me desligar desse corpo material, né? E vou continuar a minha vida agora apenas como um espírito, né? Não mais dentro do corpo, um espírito desencarnado. E vou retornar ao plano espiritual, que é da onde a gente veio, né? A gente é criado espírito numa dimensão espiritual e nós adentramos como espírito na dimensão material. E para isso nós tomamos um corpo material, né? Para podermos se utilizar dessa máquina de carne, né? Para poder vivenciar esse estágio temporário na matéria, né? É como se o nosso corpo é o nosso carro, né? Então o carro não anda sozinho, ele precisa do motorista, né? O motorista do carro sou eu, né? Eu tô aqui dentro do carro, eu sou o motorista, né? Então o motorista do meu corpo, do meu carro material, sou eu, espírito, né?
Então é isso, né? Então a gente cuida do nosso corpo, a gente come, a gente procura fazer exercício, ter uma alimentação saudável, mas tem um momento que aquela máquina vai parar, né? Ela não vai ter mais como continuar, a gente não vai ter mais como continuar utilizando essa máquina, né? Então a gente vai sair dessa máquina de carne e a gente vai retornar ao plano espiritual. E imaginemos que cheguemos lá no plano espiritual, nós vamos fazer um balanço da nossa vida, né? Da nossa existência corporal. E a gente vai pensar, poxa, eu fiz várias coisas legais na minha vida, eu trabalhei, eu produzi, né? Eu tive bons relacionamentos, eu casei, eu tive filhos, eduquei eles, mas poxa vida, hein? Eu tive um problema com a minha mãe, não perdoei ela, também ela não me perdoou, a gente não deu oportunidade da gente se reconciliar. E aí a gente chega no plano espiritual com aquele peso de consciência, né? Com aquele peso de consciência que a gente cometeu uma falha, um equívoco, um pecado, né? E aí a gente chega lá e será que a gente consegue ficar em paz no plano espiritual, né? Com aquilo remoendo na nossa cabeça, né? Que a gente errou e que a gente não conseguiu ter uma condição legal de reconciliação com a nossa mãe na matéria. Né? Às vezes até no plano espiritual a gente nem consegue, muitas vezes, reencontrá-la porque a gente acabou perdendo aquela sintonia de almas. Né? Então a gente acaba o quê? Pedindo para Deus uma oportunidade de reparar aquele erro, né? De reparar aquela falta. E Deus, em sua misericórdia, em sua sabedoria infinita, Ele nos dá a oportunidade da reencarnação, né? Para que nós possamos reconstruir o nosso caminhar, né? E corrigir os nossos erros numa outra oportunidade de existência corpórea, né? Então, na reencarnação, a gente acaba tendo a nossa memória suprimida, né? E nós adentramos novamente ao plano material, tomamos um novo corpo, né? E nascemos como um bebezinho e vamos passar por diversos outros períodos, né, de aprendizado, diversas outras experiências que vão nos trazer outros conhecimentos e outras condições de acertar, né? Acertar dessa vez o erro que muitas vezes eu cometi lá atrás, né? E vamos dizer que nesse planejamento encarnatório, agora vai mudar a situação, né? Eu vou nascer como a mãe, né? E minha mãe, na existência corpórea, vai nascer como meu filho, né? Então agora muda essa situação. E aí eu vou ser o responsável agora por buscar amar aquele espírito que na existência passada eu acabei desprezando, né? Então vê como o planejamento, né, encarnatório e o planejamento que muitas vezes os espíritos superiores, né, junto com Jesus e Deus nos propicia para que nós consigamos sempre acertar, reparando os nossos erros e construindo situações de felicidade na nossa vida, né? Imagina, e através da reencarnação, então a gente vai progredir. A gente vai consertar nossos erros e a gente vai acertar e vai caminhar para a perfeição, né? Se não existisse a reencarnação, né? Se a reencarnação fosse uma mentira, né? A gente estaria sofrendo no inferno até hoje, né? E não é assim, a gente sabe que não é assim, né? E como é que a gente sabe? A gente sabe através das comunicações que ocorrem, né? Entre os espíritos que estão desencarnados conosco que estamos encarnados, né? Essas comunicações, elas são naturais, né? Elas ocorrem naturalmente, né? No dia a dia. Algumas pessoas, né, têm faculdades mediúnicas, conseguem ver os espíritos desencarnados, conseguem ouvir esses espíritos, né? Conseguem se comunicar de uma forma muito mais fácil e simples, né? Mas todos nós temos um grau de mediunidade, né? E muitas vezes nós conseguimos perceber, né, a presença de espíritos ao nosso redor, desencarnados, né? Nós temos percepções, nós
muitas vezes temos insights de pensamentos que adentram a nossa mente e que muitas vezes nem são pensamentos nossos próprios, né? Mas nós captamos de um espírito desencarnado, né? Nosso próprio anjo guardião, que às vezes nos passa bons pensamentos, boas inspirações, né? Então tudo isso são fenômenos espirituais que nos mostram a realidade do espírito, né? E a realidade da reencarnação, né? Como sendo uma ferramenta de progresso para a evolução do ser humano, do espírito humano, né? Até chegar um momento em que a gente vai ter caminhado tanto nessa esteira, né, de progresso, que a gente não vai mais precisar, né, adquirir conhecimentos no mundo material, né? A gente já vai ter um grau de conhecimento muito avançado. A gente já vai ter conseguido depurar o nosso coração, os nossos sentimentos, de forma a escolher e sempre vivenciar o bem, né? Então aí nós não vamos mais precisar reencarnar, né? Nós não vamos mais precisar reencarnar, nós vamos continuar a nossa existência como espíritos no plano espiritual, né? Então a Terra, né, o planeta denso Terra, hoje ele é um planeta de expiações e prova, né? Expiações e provas, como a doutrina espírita nos explica, né? É uma grande escola aonde a gente vem aprender, aonde a gente vem ser provado, vem ser testado, né? Como numa escola qualquer, a gente faz um curso, a gente tem um período de aprendizado e depois a gente passa por uma prova, por um teste. É por isso que a gente está aqui nesse planeta, né? Passando por esses períodos de provas. Se a gente falha nas provas, né? A gente tem que refazer, muitas vezes refazer o ano, né? Refazer aquela matéria, né? A gente tem que refazer as provas. Então isso são as expiações, a gente está tendo que refazer, né? Para se corrigir, para se melhorar, né? Mas vai ter um momento que a gente vai ser graduado, vamos chegar na graduação máxima do planeta Terra, né? Não vamos mais precisar reencarnar nesse mundo, né? E o espírito, ele é um espírito, o nosso espírito é um espírito imortal, né? Nós somos imortais, o nosso espírito nunca morre, né? O que morre é o nosso corpo carnal. Mas espíritos que somos, vamos viver eternamente. A partir do momento que Deus nos cria como espíritos, seremos espíritos eternamente, né? Então, a gente diante dessa verdade, dessa consciência que se apresenta na nossa vida, né? Nós precisamos começar a fazer as escolhas mais corretas para a gente mesmo, né? Para que a gente possa angariar, né? Consequências benéficas na nossa vida, né? Angariando essas consequências benéficas, que são consequências das escolhas que a gente faz, a gente vai conseguir progredir mais rápido, né? E encontrar a nossa libertação desse jugo da carne, né? Da ignorância, né? Através da nosso próprio esforço, né? Que Jesus ele também nos falava, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então essa libertação é a salvação que a gente procura, né? A salvação primeiramente da ignorância, né? Conhecereis a verdade, né? A verdade nos liberta da ignorância. E através dessa libertação da ignorância, a gente consegue se libertar de muitas dores, de muitos sofrimentos, de muitas amarguras, que o desconhecimento das causas muitas vezes nos faz passar, né? E às vezes a gente acaba caindo em revolta, em remorso, né? Em um orgulho soberbo que não nos deixa dar um passo em direção a pedir perdão ou a perdoar alguém, né? Tudo isso, assim, são coisas que a gente precisa refletir muito, né? O que a gente realmente quer na nossa vida, né? O que a gente realmente quer para a nossa vida, né? Se a gente busca ser feliz, se a gente quer ser feliz, a gente precisa, né? Mais do que querer, a gente precisa, né? Tomar atitudes que realmente vão nos trazer consequências benéficas, né? Consequências de paz. E através da paz de espírito, eu vou alcançar um estágio de felicidade, né? Muitas vezes eu posso até estar enfermo do corpo, né? Tá numa situação difícil,
A gente sabe, não é fácil, né, a gente ficar enfermo, muitas vezes uma doença difícil, né, uma doença às vezes que a gente não tem nem cura na Terra, né, mas se eu consigo encontrar um estado de saúde espiritual, né, um estado de paz de espírito, eu até vou conseguir ter mais força para conseguir passar por aquela doença no corpo, né? Porque as doenças do corpo, elas se manifestam não por acaso, né? Elas se manifestam justamente por consequência de atitudes que a gente tomou lá atrás, né? Ou atitudes que foram nessa própria vida, né? Ou atitudes que a gente tomou numa reencarnação passada, mas que se refletem agora, né? Então a gente tem que buscar angariar esse conhecimento, né? Para que a gente possa se libertar dessas amarras que nos prendem ao sofrimento, né? E à desilusão, né? Então acredito que seja hoje a preleção dessa noite, né? A importância de a gente ter essa clareza, né? De conhecimento e entender que realmente a reencarnação é a forma, né? A ferramenta que Deus nos dá para que nós consigamos progredir, né? Não ficarmos atados a um passado, muitas vezes, de culpa, de sofrimento, né? Muito pelo contrário, porque a gente possa progredir sempre, se melhorando, aprendendo mais, reparando as nossas faltas e seguindo adiante, né? E que isso possa ser para a gente um fator de libertação, né? Libertação dos sofrimentos, para a gente encontrar nossa própria paz interior. Então, agradeço a todos que participaram, né, desse momento do Evangelho, né, comigo. Ele vai ficar gravado aqui no Facebook do Centro Espírita Vovô Nestor, também no YouTube, né, a gente está colocando na página do YouTube. E aí a gente tem a oportunidade depois de rever, se a gente quiser refletir de novo nas palavras que foram ditas, tá bom? Vamos fazer a nossa prece agora de encerramento, né, com uma vibração. Vamos elevar novamente o nosso coração, nosso pensamento, a presença de nosso Mestre Jesus, agradecendo por todos os ensinamentos que Ele nos trouxe, ensinamentos que são o caminho para a verdadeira vida, né, que Ele nos mostrou através dos seus exemplos, através das suas atitudes e através dessa doutrina que Ele nos coloca novamente ao alcance para o nosso esclarecimento e nosso progresso. Mestre Jesus, contigo caminhamos até a presença de nosso Pai, o Deus Criador, agradecendo pela vida, agradecendo pelas oportunidades que nos concede e que Ele possa jorrar sobre nós todo o amor que necessitamos para que o nosso próprio amor brote e se faça presente em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor, graças a Deus, que assim seja. Obrigado a todos e até um próximo estudo do Evangelho. Tchau, tchau.